Meus aluninhos! Ai, gente, muito bom, muito bom. Tava acompanhando as outras lives, né? Tô há 2 semanas, na verdade, sem ver nada, sem assistir nada, porque meu telefone bichou. Então eu tô aqui emprestado aqui, mas logo eu vou tá de volta com o celular. Se alguém aí de repente tiver me mandado alguma mensagem, alguma coisa, né? E eu não respondi, me perdoa, é porque realmente eu tô sem celular. O celular tá consertando. Já tem umas 2 semanas. Amém? Então vamos lá? Vamos começar? Deixa a música de fundo. Oi? Deixa a música de fundo. Não. Pode deixar só um pouquinho. Então, vamos começar orando, né? Para que Deus venha estar conduzindo a gente nessa noite. Para que seja uma noite de bênção pra gente, né? Mandem aí, compartilhem, convide, né? Manda aí o link para as outras mulheres, o pessoal se achegar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, nessa noite por mais uma oportunidade, Senhor, de estar falando, Senhor, da Tua Palavra, de estar, Senhor, em comunicação, Senhor, com os meus irmãos, Senhor, que tanto tempo não nos vemos, Senhor, mas através desse veículo, Senhor, que é a internet, o Senhor tem nos dado essa oportunidade da gente estar junto, Pai. Senhor, toma em primeiro lugar nesse momento, que o Senhor possa conduzir essa live, tudo que vai ser falado, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para estar falando nessa noite. Quero colocar, Senhor, as vidas, Senhor, diante de Ti, cada vida que estará vendo, Senhor, essa palavra, esse momento, essa live, que o Senhor possa achar lugar no coração, Senhor, para trabalhar, para falar, fazer aquilo que o Senhor quer. E que a Tua glória, Senhor, a Tua glória venha se manifestar nas nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Priscila quer um painel desse. Ô, Jesus. Meu painel fez sucesso, gente. Tá lindo, né? Show. Então, gente, vamos lá. Quando eu recebi esse convite, eu realmente orei, pedi a Deus que Deus pudesse falar aquilo que Ele queria falar e não o que eu queria, né? E realmente foi uma experiência tremenda, profunda que eu tive com Deus, né? E eu tô assim, nossa, eufórica, né? Deus é bom. Então, eu queria começar falando que, primeiramente, que nós somos instrumentos, né, de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus. E todo instrumento, ele precisa sempre ser separado em algum momento, né? Um tempo, né? Para ser afiado, amolado, você vê. Quem usa aí uma faca, quem usa um alicate, né? Quem é manicure, tem que de vez em quando mandar o alicate para molar, né? A dona de casa tem que botar a faca para molar, uma tesoura para ir para quem é costureira, né? Para quem toca instrumento, para quem toca um violão, tem que afinar esse violão de vez em quando. A paz, Raquel. E porque com o tempo, né? Com o uso, né? Ele vai perdendo o corte, né? Ele vai perdendo a sua força. Todo instrumento, ele vai perdendo a afinação, ele vai perdendo o corte, né? E ele precisa ser ajustado. Né? Sempre é necessário parar, né? Igual o carro, né? De vez em quando tem que ir lá fazer uma lanternagem, recalchutar alguma coisa, né? Tem que em algum momento parar para fazer, para dar uma geral. E assim também é na nossa vida, né? Nós, como instrumentos de Deus, paz, Renatinha, saudade de você, linda. E nós, como instrumentos de Deus, nós também precisamos desse tempo. Né? Porque na caminhada a gente vai dando alguns tropeços, as coisas vão acontecendo na nossa vida que vão nos desgastando, que vão trazendo marcas para a nossa vida, né? A gente vai perdendo a afinação, a coisa vai ficando meio estranha, né? Coisas vão acontecendo e a gente precisa passar por esse tempo também, né? Na mão do Senhor para ser afinado, para ser amolado, para poder dar, né, aquilo que o Senhor precisa, né, aquilo que o Senhor requer de nós
né? Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que a gente possa fazer com excelência, né? Então nós precisamos, e eu entendo, né, que nesse tempo é tempo disso, né? Deus tem separado esse tempo para a gente tá sendo afinado, né? Tá sendo amolado, né? Restaurado, né? Para a gente poder dar mais frutos. A paz, Robson. Então nós sabemos também, irmãos, com tudo isso que está acontecendo, desculpa, eu tenho que rir de Renatinha. Tá bom, show. Seu abraço com aquele perfume, não pode, senão entope meu nariz. Renatinha é a mulher perfumada. Então, gente, vamos lá. Desculpa aí. Então, nós sabemos que esse tempo que a gente tem vivido, tudo isso que está acontecendo, essa reviravolta no mundo inteiro, né, por causa dessa pandemia, nós estamos vendo, assim, sinal, né, do final dos tempos. Isso é nítido, não tem como, né, a gente não pode negar que as coisas, o tempo tá findando, tá perto, a coisa tá acontecendo. E logo Jesus vai voltar, isso é nítido, né, pra gente. Não sabemos quando, mas sabemos que os sinais estão aí. Opa! Sabemos que tudo, né, tudo tem mostrado, né, que Jesus que a volta do Senhor está próxima, né? E para isso, nós precisamos estar prontos, né? A gente precisa estar pronto para esse encontro, estar pronto para a volta do Senhor. A gente não pode estar desapercebido. E não só para a gente poder se encontrar com Ele, como também para outras pessoas. Então, essa afinação, né, que o Senhor requer de nós, esse tempo de reestruturar, de se levantar, de restauração, é para isso. É tanto para a gente poder se estar pronto, se preparar, porque muitas vezes... A paz, Marcelo! Saudade! Jamile, beijo, Jamile! E então esse tempo é para que a gente venha... Oi, irmã! Ai, gente, não vai ficar difícil, eu não vou conseguir falar, porque eu quero falar com todo mundo. Minha irmã lá de Rondônia, Cida, beijo! Então... a gente precisa não só estar pronto para esse encontro com o Senhor, como a gente precisa estar como instrumento sendo usado pelo Senhor para levar pessoas a se encontrarem com Ele também, né? Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, né? Então nós precisamos andar nesse caminho, avançar. A gente não pode mais permanecer parado, se arrastando, por causa de coisas, né? Coisas dentro de nós, né? Nós precisamos avançar. E muitas vezes existem coisas dentro da nossa vida, bagagens que nós carregamos, né? Que a gente precisa deixar no meio do caminho. A gente não pode carregar isso, né? A gente precisa deixar para trás, né? Coisas que são desnecessárias, que são prejudiciais, para a gente poder avançar, né? Avançar para esse encontro, para esse caminho do céu. Preciso deixar as bagagens pesadas aí no meio do caminho. Não dá para carregar esse peso, né? E muitas pessoas têm carregado pesos desnecessários, né? Então Deus tem nos dado nesse tempo dessa pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo dentro de casa, a oportunidade da gente se analisar, da gente olhar para a gente, ver como está a nossa vida, como está a nossa caminhada, né? Como estão os nossos sentimentos, o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com o próximo. Enfim, eu tenho entendido que esse tempo é um tempo de passar em revista o nosso coração, né? Nós precisamos passar em revista o nosso coração. Como anda o nosso coração? E foi por isso que o tema que Deus colocou no meu coração, né? Eu orei ao Senhor e o tema que o Senhor colocou no meu coração é perdão, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão. Vamos ler lá em Mateus
Mateus 18, do 21 ao 35. Eu vou ler aqui a minha Bíblia, a minha versão é a Nova Bíblia Viva. Eu vou ler e vocês me acompanhem. Quem tiver Bíblia aí, quiser marcar, né? É uma passagem bem conhecida e a gente vai desenrolar nisso aqui. Amém? Do 21 ao 30, Mateus capítulo 18, 21 ao 35, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele e o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que ele lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência e eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida fosse totalmente paga. Então os amigos do homem viram o que havia acontecido. Ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo que eu tive de você? Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente a seu irmão. Amém? Essa passagem é bem clara, né? Jesus falando sobre a questão do perdão. É algo muito profundo, né? Principalmente quando a gente vê esse último versículo que fala que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Então a gente vê ali um homem que devia muito, né? Quando foi cobrada a sua dívida, né? Aquele rei cobrou a dívida, ele implorou, ele chorou: Senhor, me perdoa e tal, e tem misericórdia de mim, e ele foi perdoado de uma dívida enorme. Mas quando o outro que devia a ele uma quantia bem pequena, vamos dizer que ele devia para o rei lá 100 mil reais, vamos jogar 100 mil reais, e o outro servo devia para ele 100 reais. Ele quis ser perdoado dos 100 mil, mas não queria perdoar os 100. Então o Senhor ele voltou, né? O Senhor dele voltou atrás e ele foi punido, né? Tendo que pagar a sua dívida. E assim é o que Jesus fala para nós, que se nós não perdoarmos, né, o nosso irmão, nós não seremos perdoados. A gente tem no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, né, a gente fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Então, pra gente, primeiro para ele pedir assim, para ser perdoado, a gente precisa perdoar, né? Então Jesus, ele perdoa inúmeros pecados da nossa vida, continua perdoando todo dia, porque a gente peca todo dia e nós não queremos perdoar algo que alguém fez para nós. É para pensar. Muitas vezes nós não queremos perdoar. Outra coisa que me chamou a atenção também, que o Senhor falou no meu coração, é que muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito do perdão.
né? Muita gente fala assim, não, mas eu não tenho, né? Eu não tenho raiva de fulano fez isso comigo, eu não tenho raiva, eu não quero mal, tá tudo certo, né? Só que não é bem assim. A gente acha que só tem mágoa, né? Que é só a falta de perdão se a gente não tiver raiva. Ah, eu não tenho raiva de fulano, então tá tudo certo, eu já perdoei, não tenho raiva, mas não quero saber. Eu já perdoei, mas ó, fulano lá e eu aqui, eu não quero saber. Já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Eu te perdoo, mas ó, ficar a eternidade comigo eu não quero não, sai pra lá. Já pensou se Jesus fizesse assim com a gente? Então a gente precisa olhar e ver que não é só não ter raiva, existem alguns outros sinais, né, na nossa vida de que a gente tem. Eu aprendi isso esses dias, eu não sabia disso, né? No meio dessa reviravolta para essa palavra, Deus me tratou e eu percebi que eu tinha coisa que ainda tinha que sair, que eu pensava que não tinha, mas tinha, né? E glória a Deus que Deus fez a obra, eu fiquei feliz da vida. É uma leveza, é maravilhoso. Então, gente, eu separei alguns sinais aqui que a gente sabe aquela pessoa que às vezes gosta de alfinetar a outra, mandar indireta, jogar na cara alguma situação, sabe? Cobrar. De vez em quando vem um assunto com alguém, você vai, dá aquela espetadinha, sabe? Aquele veneninho que escorre assim. Mulher sabe disso, né? Que fala assim, o veneno escorrendo. Solta aquela indireta, né? Dá aquela alfinetada, né? Pra machucar. Se faz de boba, achando que não, o pessoal nem percebeu. Percebeu sim, está fazendo pra machucar. Porque no fundo você está chateada ainda. Lá no fundo ainda tem mais. E por isso que você alfineta o outro. Por isso que você manda indireta. Por isso que você traz à memória coisas lá do passado. Fala de coisas do passado, traz. Ah, mas eu já falo nisso e eu não choro mais. Ah, mas eu falo nisso e eu não tenho raiva. Mas quando surge uma oportunidade, você vai e vai lá e catuca a pessoa. Isso é sinal de amargura, de falta de perdão. Tem coisa ainda aí. Tem coisa. Pode ter certeza que ainda tem alguma coisa aí para ser limpa. Né? Porque a gente acha que é só assim. Ah, não, fulano tem uma mágoa de Beltrano, não fala com o outro, tem uma raiva quando vê. Não, às vezes você não sente raiva, às vezes você fala. Amém, vamos lá. Ok, valeu, Jamile. Então vamos lá, continuando. Como eu estava falando, a gente dá algumas alfinetadas, né? E isso quer dizer o quê? Que é cobrança. Essa coisa de alfinetar, de jogar na cara, é sinal de cobrança. Você está cobrando a dívida. Quando a gente faz isso, a gente mostra que a dívida não foi perdoada. Eu estou cobrando de novo. Jogando, ó, você me deve. E às vezes nós temos, né, coisas assim no nosso coração e a gente não percebe. A gente não sabe que tem. Agora para tomar uma aguinha, um minutinho. Gente, eu tenho uma assistente maravilhosa. Eu vou contratar ela. Tá contratada, Vamos lá. Então a gente tem muitas vezes que a gente não sabe, a gente nem sabe que tem, né, essas coisas no nosso coração, a gente não percebe, né? Porque muitas vezes a gente não tem o hábito de se analisar, de olhar, né, olhar para si, né, se colocar o nosso coração diante de Deus. Por isso aí eu queria ler lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, que fala assim: examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Então essa é uma oração que nós precisamos fazer constantemente para o Senhor, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não percebe, a gente vai vivendo, a gente vai tendo as nossas reações,
né? E a gente nem se liga, nem percebe que aquilo não é legal, que tem alguma coisinha. E eu digo isso não só na questão do perdão, mas qualquer coisa, né? Às vezes você está assistindo essa live e fala assim, não, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma questão de perdão pendente, mas tem alguma outra coisa, né? Que a gente precisa estar constantemente, né? Lembra que eu falei no começo, no primeiro vídeo, nós somos instrumentos, esse instrumento tem que ser afiado, tem que ser amolado, tem que ser afinado, né? E essa é a afinação, né? Jesus tem alguma coisa aqui que não está tocando bem, tem uma nota que está fora de lugar, né? Tá tocando, o som não está muito bom, é necessário, é preciso, né, dar uma acertada. É isso, a gente precisa estar constantemente fazendo essa oração do Salmo 139 para que Deus venha estar mostrando pra gente o que é que precisa ser acertado. Então, sonda, Senhor, meu coração. E muitas vezes existem outras coisas, situações, características que mostram que há uma falta de perdão, que há alguma coisa para ser resolvida. Uma das coisas é também a amargura. A amargura, ela é o resultado da falta de perdão. A gente acha assim também. Não, amargura é uma palavra muito pesada, aquela pessoa amarga, aquela pessoa horrorosa que tudo reclama, que tudo tá mal. Às vezes não, às vezes você não tem uma amargurinha lá, uma raiz de amargura, mas não é em todo momento, em todas as situações. Mas em uma situação específica, que quando ela vem, você não reage bem, sabe? Aquilo meio que azeda dentro de você, você responde mal, fica meio mal-humorada com aquele negócio, com aquele assunto. Pode saber que tem algum problema aí, tem raiz de amargura aí. Então, a amargura, ela é um terreno para a semeadura do inimigo, para toda obra do maligno. Um coração amargurado, nossa, ele traz muitos resultados ruins. Um coração amargurado faz muita coisa que não é legal, atrapalha, né, relacionamentos. E é preciso resolver isso, é preciso limpar isso. E o perdão, ele é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Não tem outro jeito. É necessário perdoar. É necessário libertar, né, da prisão aquele que te deve. Liberar esse perdão. Então, pelo perdão, nós abrimos o caminho para Deus trazer a cura, trazer a restauração da alma, da nossa alma. Não tem outro caminho, tem que ser, pelo perdão, não tem outro jeito. É necessário perdoar, para que toda amargura saia, né, para que todo orgulho, porque a falta de perdão, ela também é orgulho. Tipo assim, eu não quero dar o braço a torcer, não, foi fulano que fez comigo. Ele que tem que me pedir perdão, ela que tem que me pedir perdão. Não, você precisa perdoar, decidir perdoar. Perdão é uma decisão. Quem não perdoa, ele acaba sendo prisioneiro do passado. Você fica aprisionado a um passado, não consegue viver o presente e não tem perspectiva de futuro, porque você fica com aquela coisa, aquele fantasma daquela situação na mente, né? E aquela situação se repete toda vez que se toca num assunto, você se sente mal e você fica mal, você se afunda e às vezes você arruma problema com alguém, você dá uma resposta atravessada, às vezes dá uma resposta mal criada, você nem sabe nem por quê. Nossa, por que eu falei assim? Por que eu fui áspera com a pessoa? Porque tocou num assunto que há uma ferida dentro do seu coração, porque não foi resolvido ainda. Se tivesse resolvido, aquilo não causava um incômodo. E a gente precisa ter essa percepção, né, na nossa vida, perceber essas coisas, essas pequenas reações nossas. A gente precisa prestar atenção na gente e colocar diante do Senhor. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Muitas pessoas têm sérios problemas de relacionamento, né, no presente. E como eu falei antes, não tem perspectiva do futuro, porque quem está preso ao passado não consegue enxergar algo melhor lá na frente, não consegue ver nada de bom. Fica assim com a mente naquilo, né, com aquele coração travado no que foi ruim lá atrás, né, achando que isso vai se repetir e não consegue viver o hoje e não consegue ter planos para o futuro,
não tem perspectiva de vida. Então, é necessário, para viver, perdoar. Tem, como eu falei, problemas de relacionamento, né? Às vezes você vê aquela pessoa difícil de conviver. Geralmente quem tem a pessoa que tem falta de perdão, amargura, ela é uma pessoa de difícil convivência. Tá sempre atacando, tá sempre sendo áspera, sempre na defensiva, ou tá sempre se defendendo, ou tá sempre atacando. Ou ela se defende com medo de ser, porque tem medo de ser machucada de novo, ou ela já ataca logo. Qualquer coisa que fala, a pessoa tá, poxa, mas por que fulano reage assim, gente? Não falei nada demais, a pessoa já tá, bum, jogando tijolo, né? Joga uma pedrada assim, você nem fez nada, a pessoa tá jogando uma pedrada. Por que isso? Você vê, tem raiz de amargura, lá dentro, escondida. Então a gente precisa decidir perdoar. Não adianta dizer assim, mas eu não sinto, não consigo, não senti no meu coração. Não é sentimento, é decisão. Você entende pela palavra de Deus, você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Então você tem que perdoar. Você quer morar na eternidade com Jesus? Então você, assim como você decide entregar a sua vida para Jesus, você precisa decidir perdoar, porque senão não vai. Se eu não perdoar, eu não vou para o céu. É questão de sobrevivência da eternidade. Não tem para onde correr. E quanto mais a gente demora a perdoar, mais vai sendo enraizada a amargura. Ela vai ficando enraizada no nosso coração, vai criando raízes, vai sendo mais difícil de tirar. Então é necessário logo. Viu que se aborreceu com a pessoa, ficou chateado, já corre logo. Jesus, limpa meu coração. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Jesus, eu tô com raiva. Senhor, eu tô com vontade de torcer o pescoço da pessoa. Eu queria falar um monte de coisa de como Senhor, eu sei que isso não te agrada. Eu sei que isso não é bom nem para a pessoa e nem para mim. Jesus, limpa meu coração. Não deixa isso se enraizar. E se tiver alguma coisa enraizada, assim, arranca tudo. Então, liberar perdão, irmãs, traz cura para o nosso homem interior, traz cura para a nossa alma. É a única forma de ter cura da amargura, do orgulho, de tudo isso, de todo mal, de todo sentimento ruim, né? De ser uma pessoa, poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa agradável, uma pessoa amável. É necessário liberar o perdão. Então traz cura na nossa mente, né? Os nossos pensamentos, quando a gente perdoa, os nossos pensamentos eles mudam. Porque, como eu falei, né, a amargura, a falta de perdão, ela é um terreno para a semeadura do maligno. Então ele vai, né, quando você já tem aquela raiz, ele vai lançando, né, frases na sua mente para você pensar mal do outro, para você enxerga as coisas de forma distorcida, né? Quem está ferido distorce as situações, acha que tudo que o outro faz é para te provocar, tá contra você, né? Tem aquela mania de perseguição. Então, assim, olha quanta coisa ruim acontece por causa de uma mágoa, por causa de uma falta de perdão. Então, quando a gente perdoa, a gente tem a cura da nossa mente, cura das nossas emoções. A gente não vai mais sentir essas mesmas coisas ruins que a gente sente quando a gente tem raiz de amargura. As nossas lembranças desagradáveis, elas vão embora. E quem perdoa é perdoado, né? Como diz lá em Mateus 6, 14 e 15, seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Então isso quer dizer nesses versículos o quê? Que o nosso perdão libera o perdão de Deus para a nossa vida. Amém? E quem que a gente precisa perdoar? Mas eu perdoar quem? Eu não sei. Quem que eu perdoo? Às vezes você não tem uma pessoa, né? Existem 3 situações, né? Às vezes a gente tem que perdoar alguém que nos fez alguma coisa, né? De ruim, aprontou alguma coisa que machucou, feriu, a gente precisa perdoar uma pessoa. Às vezes a gente precisa perdoar a gente mesmo. Sabe, muitas vezes você erra, a gente erra, faz alguma coisa de errado e já se arrependeu, já voltou atrás, já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, mas às vezes você não se perdoa, você continua se acusando. E o diabo, ele aproveita disso para ficar trazendo à tua memória, né? Te provando, olha, você fez isso, você já se arrependeu, já consertou, não faz mais, abandonou o erro. Jesus já te perdoou, lançou no mar do esquecimento, mas você não se perdoa.
E você precisa se perdoar. Se dá uma chance, recomeçar. O Senhor já te perdoou, você não vai se perdoar por quê? Então, se perdoa. Perdoa o outro. E muitas vezes algumas pessoas precisam perdoar a Deus. Parece um absurdo o que eu estou falando, né? Não, perdoar a Deus? Como assim perdoar a Deus? Você sabia que tem gente que está magoado com Deus? Porque Deus não fez aquilo que ele queria. Não fez aquilo na hora que ela queria. Não fez da forma que ela queria. A vontade de Deus foi diferente da minha. Estou magoado com Deus. Então é necessário perdoar a Deus. Entender, aceitar que ele é soberano. Que tudo que ele faz é perfeito. Então são esses 3 aspectos aí de perdão. Você, alguma pessoa e Deus. Quando a gente não perdoa, quando a gente deixa de perdoar, a gente está aprisionando alguém. Aprisionando alguém. Sabe, naqueles filmes de castelo, que a pessoa é lançada no calabouço? Então, quando você não perdoa alguém, você prendeu essa pessoa no calabouço, só que da sua alma. Quem foi que você prendeu? Quem é que está preso no calabouço da sua alma? Solta, libera. Libera essa pessoa da dívida e seja livre. Você precisa decidir perdoar. E o perdão, ele não é... O perdão, ele é baseado no que Deus fez por nós. E não pelo que o transgressor tem feito. Se eu for depender... Tem gente, eu já ouvi pessoas falando assim, mas fulano não se arrependeu, fez isso comigo, não se arrependeu, não me pediu perdão. Você não tem que depender, para você perdoar, você não tem que depender do outro se arrepender, do outro te pedir perdão. Você decide perdoar, liberar ele da dívida, assim como Jesus fez com a gente. Jesus fez com a humanidade, ele foi lá e pagou a dívida e liberou, e aí é para quem quiser. Né? Você precisa liberar. Então, libera o perdão, abra mão do que já passou, daquilo que acabou, daquilo que ficou para trás. Abre mão para você poder seguir a sua vida. Viva o presente. Se prepara para o futuro, para a eternidade com Jesus. Disso depende a sua eternidade com Jesus. Depende dessa decisão de liberar perdão. E a gente precisa também parar de dar desculpas, porque muitas vezes, eu escuto muito isso, gente. Muitas vezes a gente fala assim, é muito difícil. Perdoar é difícil demais. Cristiane, não, mas isso é muito difícil. Só sabe falar assim, tudo é muito difícil. É muito difícil. Ora, ninguém está falando que é fácil. Quem falou que é fácil? Mas há alguma coisa impossível para Jesus? Eu estava lendo nesses dias, relendo o livro de Mateus, e eu falei, Jesus, que coisa linda. Quantos milagres, quantas pessoas se chegavam até Jesus com as doenças mais absurdas, mais incuráveis. Se já são incuráveis hoje, naquela época, então, mais ainda. Então, Jesus tem todo o poder para curar a tua alma também. Para curar essa enfermidade, porque a mágoa ela é uma enfermidade da alma. E Jesus tem poder para curar. E Ele quer te curar. Não tem essa, será que Jesus quer? Jesus quer, porque Ele quer que você vá morar no céu com Ele. Ele quer você, a sua companhia pela eternidade. Então Ele quer te curar. Se você se colocar e decidir hoje, Senhor, eu quero perdoar por completo, eu não quero deixar mais nenhuma ruguinha, nenhuma raizinha de amargura, seja lá o que for, eu não quero mais nada no meu coração, limpa o meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar. O Senhor, Ele vai te ajudar. E todos que se achegam a Jesus, você lê a palavra que você vai ver. Todos que se achegavam a Jesus, eles eram curados. Então, assim, a cura está à nossa disposição. A cura da nossa alma, só Jesus pode curar. A nosso corpo, Deus, Ele colocou aí. Tem os médicos, tem um remédio. Você toma um remédio, você faz um tratamento, você até consegue uma cura. Mas a alma não, é só Jesus que pode curar. E essa cura está à nossa disposição. Basta a gente se achegar a Ele. E Ele quer. Basta a gente clamar, abrir mão, decidir ser curado, decidir liberar o outro e ser perdoado, perdoar e ser perdoado, para ser perdoado, porque a gente precisa, para ser perdoado, precisa perdoar. Então, gente, a cura está aí, à nossa disposição. Não fica dizendo, é difícil, eu não consigo, você não consegue, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue, o Senhor é poderoso para limpar o meu coração, para arrancar toda a raiz de amargura.
seja a raiz de amargura, seja qualquer outro mal que há no meu coração. Então decida amar. A gente precisa decidir amar sem impor condições. Eu só vou amar o outro se o outro for legal comigo. Eu só vou amar se for bonzinho. Eu só vou amar se o outro se humilhar e vir pedir perdão, porque eu estou com a razão. Olha aí o orgulho. A gente precisa abrir mão do orgulho. Deixar o orgulho de lado, porque ele só leva a gente para a perdição. Então, decidir, esse é o primeiro passo. Decidir amar sem impor condições. Decidir perdoar é o primeiro passo no nosso processo de cura, né? Cura da dor, a dor que tanto muitas vezes atormenta, né? Esse é o primeiro passo no processo da cura. Você sabe que é um processo. Você tá doente, você toma o remédio hoje. Você já ficou boa hoje? Não. A cada dia você vai tomando um pouquinho de remédio, uma dose de remédio, e ele vai te curando e você vai melhorando. A cada dia você vai melhorando e quando você vê, você não tem mais nada. Tá tudo zerado. E é assim, né? A cura, o perdão também vai ser assim. E por fim, eu quero falar que a gente precisa perdoar. Pra gente primeiro, pra gente ser perdoado. A gente precisa perdoar para ser curado. A gente precisa perdoar para ter paz. A gente precisa perdoar para conseguir avançar, seguir em frente, servir ao Senhor com excelência, né? Somos instrumentos que precisam ser consertados, precisam ser afiados, amolados, afinados, para poder dar um resultado excelente para o Senhor e alcançar vidas. A gente não pode sair por aí ferindo pessoas. A gente precisa transmitir cura e não transmitir doença. Então precisamos ser curadas para poder curar, né? E precisamos perdoar para transmitir a imagem de Cristo. E através de olharem para nós e verem a imagem de Cristo, outras vidas serão curadas, serão perdoadas. Então peça a Deus para sondar o coração, para sondar o seu coração, ainda que o seu caso não seja falta de perdão, mas tem alguma outra coisa que precisa ser transformada, alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida, esse é o tempo. Aproveita esse tempo. O tempo é algo muito precioso. Aproveita esse tempo para se colocar diante do Senhor, para pedir: Senhor, sonda o meu coração, quebranta o meu coração. Senhor, eu preciso ser usada com excelência. Eu preciso, Senhor. Vamos estar ouvindo esse louvor, eu vou estar orando. Vamos só. E medita nesse louvor. E nós vamos estar orando, né? Vou terminar já. Pensa nisso. Você é instrumento de Deus. Precisa ser quebrantado, precisa ser transformado, precisa ser afinado, afiado, amolado para dar fruto, para produzir muitos frutos para a glória de Deus. O Senhor espera isso de você. E para você viver bem, para você seguir em frente, avançar e seguir em paz. E o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? Enquanto a gente ouve esse louvor, eu vou estar orando. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer nessa noite, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Te agradeço porque o Senhor quer nos usar, Senhor, como farol, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, Senhor, para dar frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Mas, Senhor, nós somos imperfeitos e dependemos do Senhor, dependemos da Tua misericórdia, Pai. Precisamos ser moldados pelo Senhor. Então, Pai querido, eis-nos daqui, Senhor. Toma a nossa vida, a minha vida, a vida de cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, Pai. E ver, Senhor, aquilo que há em nós, Pai, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, para que nós possamos Te servir melhor, para que nós possamos ganhar vidas, meu Senhor, para Ti, Pai. Para que nós possamos ser perdoadas, Senhor, e morar contigo na eternidade, Pai.
Senhor, não quero ficar, não quero que nenhuma das minhas irmãs, dos meus irmãos fiquem. Queremos que todos nós possamos, Senhor, nos encontrar na eternidade e louvar o Teu nome para sempre, Pai. Então, Pai querido, sonda o nosso coração. Senhor, é aquilo que houver de mal, aquilo, toda raiz de amargura, Senhor, nessa hora, que o Senhor possa estar tocando. Se houver alguma falta de perdão, Senhor, alguma mágoa, algo do passado, seja lá quando for, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar tratando, estar colocando a Tua mão, Senhor, nessa hora, Pai. Deus, coloca a Tua mão e arranca, Jesus, toda raiz de amargura, Senhor. Jesus, toda dor, Senhor, arranca, Pai. Todo sentimento, Senhor, que não provém do Senhor. Deus, limpa a mente, limpa o coração, limpa as emoções, sara, Pai. Deus, que haja, Senhor, algo diferente, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que aquilo que nos trazia dor, Senhor, venha servir, Senhor, de testemunho, Senhor, da Tua glória. Venha servir para mostrar que o Senhor é Deus que cura a alma. O Senhor é Deus que sara feridas. O Senhor é Deus que toca onde ninguém pode tocar, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado por ministrar o meu coração. Obrigado por ministrar o coração das minhas irmãs, Senhor. Faz de cada uma delas mulheres, Senhor. Deus, lindas, abençoadas, que refletem a Tua glória. Portadoras da glória do Senhor, Pai. Que a Tua imagem, que elas possam refletir a Tua imagem, Senhor. Oh Deus, e olhando para Ti nós vemos amor, Pai. Que todo mal, toda dor seja arrancada, Pai, para a glória do Teu nome. E que se alguma raiz queira entrar, Senhor, alguma seta queira entrar, Senhor, no nosso coração, nós não venhamos deixar, Pai, fazer morada, Senhor, nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. Que nós venhamos, Senhor, pedir socorro ao Senhor na mesma hora e não deixar enraizar, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Amém. Ai, Jesus. Jesus é bom. Uma coisa que eu sempre agradeço a Deus é, Senhor, o Senhor não desiste de mim. Deus é tão maravilhoso, gente, que pode ter o que for, né? A gente com todas as nossas imperfeições, mas o Senhor, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. E como eu falei, a cura está à nossa disposição. É interesse do Senhor que a gente vai morar no céu. Amém? Eu mandar um beijão para todo mundo, agradecer a companhia de vocês, dizer que eu estou com muita saudade. Compartilhe depois esses vídeos com alguém que Deus tocar no teu coração, entender que precisa, né, ouvir essa palavra, e que Deus possa nos abençoar, né, ter uma noite abençoada, que o Senhor possa falar com você mais ainda. Pergunta para Deus que Ele fala, fica quietinha e escuta, e o Espírito Santo vai falar o teu coração. Amém? Um beijo para vocês, estou com saudade. Logo, logo a gente vai poder tá se abraçando, tá se vendo. Amém? Kel. Não vai aparecer a minha assistente, gente, ela é muito linda. Tchau, gente. Beijo, fica com Deus. Amém.